A paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos mais uma vez estarmos para postar mais um comentário de uma das nossas lições. Dessa feita, iniciando aí mais uma revista aí da CPAD. São as lições aí do quarto trimestre deste ano de 2018. Essas lições, elas trazem como título As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Aqui está a nossa nova lição, a última lição desse trimestre. Eu espero em Deus que nós sejamos abençoados por meio destas lições. Então, como nós temos aí o título, o tema da nossa lição, trato das parábolas de Jesus, e aí o subtítulo desse tema é As verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Sabemos que no ministério de Jesus, prevalecia os ensinamentos, e uma das maneiras peculiares, uma das formas de Jesus no seu ministério que ele utilizava como meio didático para a instrução era exatamente esse recurso literário, que esse recurso da figura de linguagem e mais especificamente o uso das parábolas. Quero, antes de entrarmos aí na revista, na lição de hoje, e também aqui na lição como um todo, fazendo assim uma breve introdução, mostrando que ao Jesus ele lançar mão das parábolas, ao falar por meio de parábolas, Jesus ele não estava necessariamente escondendo a verdade no caso dos seus seguidores. É claro que nós sabemos que em dado momento o entendimento para que se entender uma parábola é necessário um mínimo de alinhamento com o pensamento o qual está sendo proposto, mas na verdade a parábola é uma maneira didática de poder transmitir um conteúdo. E nós percebemos então que nós temos que ter consciência disso, que Jesus, ao estar falando das suas parábolas, ele não estava escondendo a verdade no caso dos seus seguidores. Aqueles que eram receptivos à mensagem do Evangelho, à mensagem de Jesus, eles entendiam as ilustrações que Jesus fazia. Então eles entendiam as ilustrações, e quando eles não compreendiam, eles perguntavam para Jesus, e Jesus ele explicava, no caso, uma ilustração para que os seus seguidores entendessem. Porém, para aqueles que não estavam dispostos a ouvirem o Evangelho, para aqueles que não estavam abertos para a mensagem, para o propósito, para o próprio Cristo, esses que não estavam dispostos, as parábolas, elas eram apenas histórias sem qualquer significado prático. Então a ideia de alguém ver as parábolas como meras historinhas que não tinham nenhum significado, isso era já uma consequência do fato de estarem fechados para Deus. Mas aqueles que de fato buscavam a Cristo, eles entendiam, os seus corações estavam abertos, e eles entendiam a mensagem de Jesus por meio de parábola, mesmo porque elas tinham um contexto prático, social, e naqueles momentos, quando eles não entendiam aquilo que estava sendo ministrado por Jesus, eles procuravam a Jesus, e Jesus tinha um cuidado de esclarecer para eles. Então essa é uma observação que eu quero fazer, uma vez que nós vamos perceber que o uso de parábolas no ministério de Jesus ele é bem considerável. Também aí a nossa primeira lição dessa série de lições que a revista nos apresenta, 13 lições. A primeira lição nos apresenta a parábola, uma lição para a vida. Essa lição, basicamente, ela vai estar nos apresentando o porquê das parábolas, quais eram as finalidades das parábolas quanto ao alimento
para a vida espiritual daqueles que seguiam Jesus e para nós também que somos estudantes da palavra de Deus. Antes eu quero fazer aqui traçar aqui alguns comentários sobre o que é uma parábola, e mostrando algumas diferenças em relação à parábola, por exemplo, uma parábola, uma alegoria, uma fábula, e fazendo algumas diferenciações. No primeiro momento, é interessante nós observarmos que uma parábola é uma pequena história inventada, criada com o objetivo de comunicar um pensamento. Então, através dessa pequena história, cria-se um cenário na mente do ouvinte, a fim de que, por meio dessa história que é inventada, essa história que é criada, ela venha colher como resultado, como objetivo, ela venha transmitir uma mensagem e levar o ouvinte, no caso, a uma reflexão, a apreensão, a apreender, melhor dizendo, uma lição. Então, a parábola em si, ela tem como essa finalidade, ela é uma história pequena, inventada, cujo objetivo é comunicar uma mensagem ou ensinar uma lição para a vida prática. Sabemos que nos textos bíblicos existem muitas parábolas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. A gente pode comprovar isso na leitura da Bíblia e também isso será nos apresentado aí no decorrer das lições desse trimestre. Também é interessante nós observarmos que as parábolas, apesar de serem histórias fictícias, as parábolas elas são ilustrações que baseiam em episódios reais do cotidiano. Então, uma parábola, em especial as parábolas contadas por Jesus, elas, é claro, é uma história fictícia, porém elas são baseadas na realidade, em fatos reais do cotidiano, coisas que é conhecida dos homens, daí essa maneira didática de poder transmitir um ensinamento, transmitir um conhecimento, e como falei a princípio, aqueles que de fato estavam abertos para serem ensinados por Jesus entendiam as suas parábolas, ou quando isso não acontecia, Jesus as explicava, e todas as explicações das parábolas e todos os significados das parábolas nós podemos perceber que estão baseados em episódios da vida real, em fatos reais do cotidiano das pessoas. Então, as parábolas elas eram utilizadas, esses episódios do cotidiano, episódios comuns, eles eram tomados por meio da parábola a fim de transmitir um conhecimento, transmitir uma sabedoria. Portanto, trabalhando aí uma das definições, ou a definição de parábola, nós podemos ter a parábola que vem do grego parabole, que em sua etimologia significa comparação. Então a parábola é uma comparação, ou seja, colocar uma coisa ao lado da outra. Então a parábola é comparar algo com uma outra coisa, colocando uma ao lado da outra, para que se faça uma comparação, para que se faça um paralelo. Eis aí o significado etimológico do termo parábola, que vem aí do grego parabole, que significa exatamente comparação, ou colocar as coisas lado a lado. Podemos então definir a parábola bíblica como sendo uma narração simples e objetiva. Então essa narração simples e objetiva e que tinha uma finalidade, que era exatamente ensinar verdades morais, verdades espirituais. Por meio das parábolas, Jesus traz ensinamentos morais, ensinamentos quanto ao reino espiritual, para que os seus ouvintes eles fossem instruídos nas coisas concernentes ao reino de Deus. Também na Septuaginta, essa versão grega do Antigo Testamento, dos 70, o termo grego parabole foi utilizado também para traduzir o hebraico mashal, e com seus diversos significados, ficaram então todos, esses seus diversos significados, ficaram unidos a esse termo parabole, que é exatamente colocar lado a lado, fazer um paralelo, uma comparação.
Também nós temos que estar atentos à diferença entre parábola e alegoria. É interessante porque na maioria das vezes todas as histórias que são contadas por Jesus são tomadas como parábolas, mas às vezes nós temos na Bíblia algumas alegorias, como também algumas parábolas que não são necessariamente a mesma coisa. Então, parábola e alegoria, elas são muito semelhantes. Quais seriam as diferenças entre uma parábola e uma alegoria? Então, uma alegoria, ela é dizer coisas de uma maneira diferente. Então, a alegoria é dizer coisas, porém de maneira diferente. Quer trazer um conteúdo, uma mensagem, porém falando isso de uma maneira diferente, para que se chegue alegoricamente ao conhecimento de uma outra coisa, dessa coisa que se pretende ensinar. Então, embora o significado e o sentido de parábola e alegoria sejam praticamente o mesmo, pode-se dizer que a parábola ela está mais ligada a histórias breves e descritivas. Então, a parábola ela está ligada a pequenas histórias, a uma história breve, descritiva, e transmite uma única verdade. Então, é uma das características da parábola, com uma história pequena, curta, e transmite uma única verdade. Isso é significativo, ou responde a uma única pergunta. Então, a parábola ela é utilizada, uma história pequena, traz em si uma única verdade ou responde uma única pergunta, uma abrangência de mais de um fato. Por sua vez, a alegoria ela é uma história mais elaborada, não tão curta, não tão pequena quanto a parábola. A alegoria ela, então, é mais elaborada e ela fornece comparações possíveis, não traz apenas um único ensinamento. São comparações possíveis em vários ou todos os detalhes contidos dessa história. Então, aqui é uma diferenciação, no caso da alegoria, que seria uma história mais elaborada, que fornece comparações possíveis em vários ou em todos os detalhes contidos dentro dessa história. Então, é bem mais ampla, bem mais abrangente, no caso da alegoria, enquanto a parábola é um assunto, uma forma de abordagem bem mais curta, trabalhando de uma única visão, de uma única verdade. Dessa forma, ou de forma geral, mesmo podendo haver essa distinção, como falei a princípio, as narrativas bíblicas acabam sendo caracterizadas popularmente como sendo parábola. O fato de uma alegoria ser comumente denominada como parábola, isso não vai alterar o significado, seja da parábola, seja da alegoria. Então, algumas informações que eu acho interessante, aqui tirada desse site aqui, estiloadoração.com. E aqui fala sobre, no caso, exatamente o que é uma parábola, quais são as parábolas da Bíblia. Eu achei interessante trazermos aqui essas informações para nos acercarmos assim minimamente desses conceitos, uma vez que estaremos trabalhando no decorrer desse trimestre algumas parábolas de Jesus, algumas parábolas da Bíblia. Também nós vimos aí a diferença entre, no caso, a parábola e a alegoria, sendo a alegoria algo maior, a parábola no caso algo menor, mais ligado a uma história breve, transmitindo uma única verdade. E temos aí a diferença entre uma parábola e uma fábula. Então, diferente da parábola, a fábula é uma narrativa onde objetos estáticos ou inanimados e seres irracionais são descritos demonstrando comportamento, sentimento e razão humana. Isso significa que a fábula traz uma ideia totalmente imaginária. Que é interessante, porque nós temos, enquanto a parábola, ela trabalha com uma verdade única, com uma verdade e que toca diretamente a realidade, vamos dizer assim, humana. Nós temos então que a fábula é também um mecanismo de ensino didático que, por meio desse mecanismo didático que é a fábula, nós temos aqui que narrativas elas são criadas
trazendo como elementos, como personagem dessas narrativas, que são, no caso aí, as fábulas, objetos estáticos, como também seres inanimados, que são envolvidos, no caso, dentro de uma trama, de uma fábula. E esses seres inanimados, seres irracionais, animais, geralmente, na maioria das vezes, a depender do fabulista, se utiliza muito de animais, mas também pode ser seres, no caso, inanimados, como plantas, árvores. Então, a fábula é uma maneira de descrever comportamentos humanos ou trazer uma lição moral, ensinamentos morais para os homens, usando seres, no caso, inanimados ou seres irracionais. Aí, comportamentos humanos são colocados nesses seres, comportamentos, sentimentos, a razão, seres que falam, que trazem ensinamentos, e tudo isso por meio desse mecanismo que é a fábula, a fim de, enfim, último, trazer um ensinamento para os seres humanos, um ensinamento de cunho moral, de cunho social e de cunho espiritual, no caso aqui em se tratando mais da Bíblia. Então a fábula também é um recurso literário, é uma forma de ensinamento que nós podemos utilizar e também é utilizada para poder transmitir um conhecimento. Porém, com essa diferença da parábola, uma vez, como nós já falamos, que a parábola está ligada à história breve e transmite uma verdade e algo mais pontual, nós temos que a fábula criado a história, vamos dizer assim, fantasiosas, no sentido de que seres inanimados passam a ter ânimo, seres irracionais passam a racionalizar e dialogar entre si, mas com a finalidade de trazer um ensinamento para, no caso, os homens. Também uma diferença que é interessante, porque geralmente quando nós pegamos as figuras de linguagem de um modo geral, todas elas, em dada medida, elas têm uma certa tonalidade de uma metáfora, de pegar algo para representar uma outra coisa. Porém, também é necessário que se faça assim, dentro das figuras de linguagem, nós temos também aí a símile e a metáfora, que são figuras semelhantes, mas são diferentes. E o que seria essa figura de linguagem? A símile. A símile, no uso dessa figura, existe um elemento comparativo que vai comparar um ser, um objeto, uma coisa com a outra. Essa é a ideia de símile, de comparação de uma coisa com a outra. E aí o elemento, no caso, é comparativo, que é o uso da expressão, por exemplo, como, que é uma das expressões mais usadas. Como, que nem, mas geralmente como é uma das mais utilizadas. Aí, por exemplo, podemos usar aqui uma símile, quando eu uso assim, ele é esperto como uma raposa, por exemplo. Aí é uma espécie de símile que tem um elemento comparativo de um objeto ou de uma coisa com uma outra coisa. E qual seria a diferença da metáfora? Na metáfora não terá esse elemento comparativo. Ela é mais subjetiva, ela é mais direta, não no sentido do entendimento, mas é apresentado, vamos colocar assim mais diretamente na sua subjetividade, um ser como tomando característica do outro, sem necessariamente se usar esse conectivo, esse elemento comparativo, como na símile, como nós vimos aqui o exemplo. Ele é esperto como uma raposa. Então, como seria uma metáfora? Se eu disser assim, por exemplo, ao invés de ele é esperto como uma raposa, eu posso dizer assim, ela é uma raposa. No caso, dizendo para uma pessoa que não seja, claro, uma raposa. Então, isso seria uma metáfora, que ela tem característica de uma raposa. Por exemplo, ela é uma rosa, ou seja, ela é delicada como uma rosa. Então, seria essa uma diferença também entre, no caso, a metáfora e a símile. Chama a atenção que, como nós falamos a princípio, a Bíblia, como uma literatura, ela está cheia de figuras de linguagem.
Ela está lá, você vai encontrar a símile, a metáfora, a antítese, o paradoxo, você vai, a hipérbole, o eufemismo, a catacrese, várias figuras de linguagem, pensamentos, você vai encontrar dentro da literatura bíblica, por todo o Novo Testamento. Muitas são as metáforas, as comparações encontradas, mas as parábolas geralmente é aquilo que mais prevalece, e no Evangelho mais especificamente falando. E todas elas, essas parábolas dos evangelhos, foram contadas por Jesus, que era esse recurso didático que Jesus se utilizava para poder ensinar as pessoas. Uma outra coisa interessante que é bom nós observarmos é que, diferente dos rabinos, dos religiosos, Jesus ele usava as parábolas com a única finalidade de proclamar o reino de Deus. Não tinha uma outra finalidade a não ser exatamente a proclamação do reino de Deus. Ele sempre trazia, por meio das suas parábolas, ele trazia algo inédito, era revelado por meio de uma parábola, de um ensinamento de um sábio. Ensinamento por parte de Jesus, um mistério, vamos dizer assim, era revelado exatamente através das suas parábolas. Então Jesus, as parábolas de Jesus, elas não podem ser comparadas com parábola de nenhum outro homem, porque elas de fato eram a sabedoria de Deus, e todas elas com propósitos divinos inigualáveis. Eram as características que nós podemos aqui minimamente levantar em relação às parábolas de Jesus. Não vou estar assim aprofundando muito na questão das parábolas em si, ou de alguns exemplos de parábola, uma vez que a lição toda, a revista toda, ela vai estar tratando sobre esse tema. Bem, então aí o título da lição é Parábola, uma lição para a vida, já deixando a entender que a finalidade da parábola é exatamente trazer uma lição para a vida do homem, e mais especificamente preparando para a vida espiritual, para esse relacionamento com Deus, esse relacionamento no mundo espiritual. O texto áureo da nossa lição nos diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aqui mostra, dentro de um contexto de que Jesus, para multidões, e aqui dentro de um contexto maior, pessoas que não tinham uma boa intenção, que não estavam abertos para o ministério de Jesus. E quando Jesus falava por meio de parábola, e eles acabavam não entendendo, não porque Jesus não quisesse que eles não entendessem, mas porque os seus corações não eram verdadeiros diante de Deus. E essa linguagem que Jesus usava da parábola, era necessário que o homem estivesse aberto, situado dentro daquilo que estava acontecendo à sua volta e da sua necessidade social, sua necessidade de Deus, e ser sensível, e estar voltado com um coração disposto a ser instruído. Então, para aquelas pessoas que não tinham um coração disposto a isso, a Bíblia diz que e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aquilo que eles não entendiam, ao Jesus falar para a multidão, aqueles que não tinham uma abertura para Deus, e que os seus discípulos não entendiam, quando esses não entendiam, Jesus então os ensinava, os declarava em particular, fazendo-os conhecedor da mensagem que ele transmitia. Aí a verdade prática da lição nos apresenta: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para uma vida cristã. Mostrando aqui a riqueza que nós temos por meio das parábolas de Jesus, para aqueles que já tiveram a curiosidade ou interesse de estudar a palavra de Deus, o Novo Testamento, por exemplo, os evangelhos mais especificamente falando, irão ver a grandeza, a riqueza que nós temos das mensagens transmitidas por Jesus através das suas parábolas. Então são mensagens que trazem grandes lições para a nossa vida, ensinamentos profundos, divinos, que exatamente
tocam diretamente a nossa vida e uma proposta de uma mudança de vida diante de Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 13, versos 10 ao 17. Mateus 13, 10 ao 17. O verso 10 aí do capítulo 13 de Mateus nos diz o seguinte: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábola? Aqui os discípulos questionam por que Jesus falava para a multidão, falava para aqueles homens por meio de parábola. Ou seja, aqui dentro desse contexto, a ideia aqui dos discípulos dizerem por que fala a esses homens por parábola, seria o quê? É como se eles estivessem dizendo, por que não fala assim de uma maneira bem direta para eles? Porque usa de uma linguagem que é necessário que aqueles que ouvem ou que ouçam estejam já dispostos, já estejam situados dentro de um contexto espiritual, de um contexto de desejo de aprender, de iniciação ao lado de Cristo. Por que não usa de uma outra linguagem dessa linguagem? Exatamente porque Jesus via o coração daquelas pessoas e quando eles aproximavam de Jesus não era com a intenção de serem salvos, mas era exatamente a maioria deles com a intenção ruim, para ver se pegassem Jesus em alguma falha, algum deslize, e para criar complicações para o reino de Deus. E Jesus então falava por parábolas, e uma vez que por meio desse ensinamento eles não entendiam, eles nem sequer podiam distorcer o ensinamento de Jesus. E aí no verso, diante da pergunta dos discípulos a Jesus, aí no verso 10, e cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Aí o verso 11, e ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Esse texto é muito emblemático, é muito significativo. Por quê? Porque aqui eu posso fazer uma leitura que uma parábola contada por Jesus, ela ao mesmo tempo, ela manifesta e ela esconde. Ela oculta e ela ensina e ela revela. Depende da maneira como o ouvinte ele se coloca diante de Deus. Porque aqui o texto que nos apresenta aqui é que Jesus, na sua resposta, ele diz o seguinte, olha, e ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós quem? Aos discípulos. Mas a eles não lhes é dado. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Exatamente porque eles não tinham disposição, um coração aberto, não eram sinceros quando se aproximavam de Jesus. Aí o verso 12, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Ou aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Há uma outra versão, outro texto que diz que até aquilo que pensa que tem lhe será tirado. O que Jesus, nós podemos entender, está dizendo nesse texto. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Se olharmos pelo olhar humano, nós diremos o quê? Que a ideia de dar deveria dar algo para aquele que não tem, e não para aquele que tem. E o texto aqui está dizendo exatamente o oposto. Que aquele que tem, se dará e terá em abundância. E aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Olha, a ideia aqui do texto, uma das leituras que nós podemos fazer em relação àquele que tem, é exatamente aquele que tem um coração voltado para Deus, aquele que tem disposição, aquele que busca de coração sincero as verdades, ele já tem essa disposição, ele já tem essa abertura. E é essa abertura para Deus que lhe dá a condição de ser acrescentado, de ser agraciado, de receber de Deus aquilo que busca, de receber de Deus em abundância, tanto uma aumentada revelação divina
um abrir cada vez mais a sua mente e a sua própria disposição, o seu próprio canal de abertura para Deus, para receber mais de Deus. Porque uma vez que o homem já se coloca diante de Deus, disposto a ouvir a sua voz, essa sua própria disposição já é algo que ele recebeu de Deus, está colocando a favor, ou em prol do seu crescimento espiritual. Está dedicando isso que ele recebeu de Deus para a busca maior da revelação de Deus. E aqueles que não têm, mas poderia ter, a partir da mesma possibilidade que Deus deu a todos os homens, de poder se voltar para Deus, de poder abrir-se para Deus, então até aquilo que ele tem lhe será tirado. O pouco que ele tem, por ele não se abrir, por ele não buscar, por ele não receber de Deus, o pouco que ele tem, que é a possibilidade de também alcançar de Deus, até isso lhe será tirado, se ele não se predispor a exatamente aproximar-se de Deus com um coração verdadeiro, com um coração sincero. Aí o verso de número 11, número 13, melhor dizendo, nos diz: por isso lhes falo por parábola. Ou seja, eu falo quem? Para essas pessoas que não têm um coração sincero diante de Deus. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem. Vendo não veem. Uma coisa é ver, outra coisa é enxergar. Tem pessoas que veem, mas não enxergam, não percebem, não tem percepção no mundo espiritual. Vendo não veem, para que ouvindo não ouve. Ou seja, uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Muitos escutam, mas não ouvem, não dão ouvido à voz de Deus. Então, vindo, não ouvem, nem compreendem. Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Ou seja, escutará, mas não ouvirá, não compreenderá. A ideia de compreender, de estar compreendendo junto, no momento quando se ouve. Não há compreensão. Vendo, vereis, mas não percebereis. Vai enxergar, mas não vai perceber. Vai ver, mas não vai perceber. Não vai enxergar de fato. Porque essas pessoas ouvirão, ou escutarão, mas não ouvirão. Verão ou enxergarão, mas não perceberão. No sentido de captar aquilo que está sendo dito. Aí o verso 15 vem dar a resposta. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Então esse texto deixa bem claro que não é o propósito de Deus, não é como se Deus determinasse que essas pessoas não o ouvissem, não tivessem os olhos abertos. É exatamente porque essas pessoas, elas fecharam o coração para Deus. Elas ouviram de mau grado a palavra de Deus. Elas não se predispõem para serem ensinadas, instruídas, serem alcançadas por Deus. Daí a não possibilidade de terem um coração convertido, de serem curadas espiritualmente por Deus. Verso 16: mas bem-aventurados os vossos olhos, Jesus dizendo aos seus discípulos e para nós, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A ideia aqui de bem-aventurado, os olhos que veem, os olhos que percebem, e os ouvidos que não apenas ouvem, não apenas escutem, mas aqueles ouvidos que ouvem, que são atraídos pela voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 17: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. A experiência que os discípulos e que nós temos, nós que vivemos neste novo momento, que é o tempo da graça. Então muitos dos profetas e justos desejaram ver quem é Jesus, seus sinais, a sua grandeza, o poder, a graça, a misericórdia de Deus. Desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e não viram. Ouviu o que vós ouvis e não ouviram. Louvado
seja Deus. Bem, aí nós vamos então agora para o comentário dessa lição. Lembrando, mais uma vez, que essa lição é a primeira lição aí do último trimestre, quarto trimestre deste ano. Essa lição ela vai girar em torno das parábolas de Jesus. O comentarista dessa lição, que é uma lição da CPAD, é uma revista da CPAD. O comentarista é Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Ele será o comentarista dessa lição. E Wagner ele é um advogado, autor de várias obras e membro da Casa de Letras Emílio Conde e líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná. Bem, aí nós vamos então para a lição, a introdução da lição. Ela nos apresenta que quando estudamos as parábolas de Jesus, com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais e profundas, nos deparamos com sábias lições. Então, quando há um coração disposto, aberto para os ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar nas parábolas de Jesus grandes ensinamentos que ele deixou para nós e seremos bem-sucedidos, seremos abençoados, bem-aventurados quando nos acercarmos desses ensinamentos. Então, estudar o conteúdo dessas parábolas que Jesus disse, que Jesus falou. Então, isso é como o próprio Jesus, ele fala aos seus primeiros discípulos, isso é um privilégio. Então, aqui o texto de Lucas 10, 23, 24 nos apresenta: bem-aventurados são os olhos que veem, bem-aventurados são os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não ouviram, e não viram, aquele que já lê, e ouvir o que ouves, mas não ouviram. Então, mostrando a bem-aventurança daqueles que tinham o privilégio de ouvir e de se colocar ante aos ensinamentos de Jesus. Assim, as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênção para todos quanto acolhem a sua mensagem e se dispõem a compreender as verdades que elas transmitem, que elas ensinam. Bem, o primeiro ponto aí da lição, ponto número 1, nos apresenta o que é a parábola. Eu já li aqui algum comentário extra, mas vou ler o que a lição nos apresenta. Conceito de parábola. Parábola no hebraico é mashal. Dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, a um provérbio, a uma analogia, a um enigma, a um discurso, a um poema, a um conto, a uma símile. Então aqui são várias maneiras ou várias definições, possibilidade de definição do que seja uma parábola dentro desse âmbito imenso de possibilidades de figuras de linguagem, figuras de pensamento. Essa palavra corresponde aproximadamente, ou ocorre, melhor dizendo, o termo parábola. Aqui o comentarista nos apresenta que ocorre 40 vezes no Antigo Testamento, essa expressão sendo normalmente traduzida como um provérbio. Então, no Antigo Testamento, 40 vezes ocorre a palavra aí parábola, mas sendo normalmente traduzida como sendo um provérbio. Então, a parábola como sendo um provérbio. A palavra grega é traduzida como parábola, e o Novo Testamento é parabole, que é pôr ao lado de, como nós já falamos, no sentido de comparar. E isso é usado como uma ilustração aí no Novo Testamento, alguma verdade, algum ensino. Isso é tomado aí no ministério de Jesus. Nesse sentido, torna um poderoso instrumento didático, como nós já havíamos visto. Então, no Antigo Testamento, temos então 40 vezes esse termo, parábola, que surge geralmente como a expressão provérbio. E no Novo Testamento, a expressão aí parábola, segundo aqui o comentarista, é usada 50 vezes. Aí no Novo Testamento, sendo 2 vezes indicando uma fala figurativa e 48 vezes traduzindo no singular ou no plural, sempre se referindo a histórias de Jesus.
Em síntese, aqui o comentarista irá apresentar sobre o conceito de parábola, que em síntese, parábola significa literalmente uma comparação, comparando algo com outro para que se traga o ensinamento. E como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, como falamos no início, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Então, o objetivo das parábolas de Jesus era exatamente ilustrar uma verdade. O segundo subtópico, distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são o símile, como nós já falamos, que é o elemento comparativo, o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo. São alguns exemplos aqui citados pela lição, e é importante não confundi-las com parábola. Então não pode confundir, no caso, a símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria, as fábulas, os tipos, não se deve confundir com as parábolas. É oportuno destacar que a parábola também não é um mito. Uma parábola não é um mito, não é uma grande história criada, mas que não tem uma correspondência com a realidade. Em vista que ele, no caso o mito, narra uma história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nem a probabilidade e nem a verdade. Então é como se fosse, mas o mito não vai adicionar nem a probabilidade disso ser verdade, nem a própria verdade. Já, por sua vez, a parábola ilustra verdades por meio de símbolos, mas ela tem um fundo na verdade. Por meio de símbolos, o campo é o mundo, por exemplo. Aí uma parábola de Jesus, o campo é o mundo, mostrando que o campo, para que se trabalhe, semeia a semente do reino, é o mundo é esse campo, que nós devemos semear a semente do reino, e aqui, nesse caso aqui dessa parábola, o inimigo desse campo é exatamente o diabo que veio lançar o joio, e a boa semente são exatamente os filhos de Deus que estão semeando a mensagem do Evangelho. Aí no subtópico 3, a aplicação de uma parábola. Ao dirigir-se aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, isso aqui é muito interessante esse tópico, Jesus adotou o método de ensino por parábola com a finalidade de convencer aqueles e condenar esses, se convencer aqueles que tinham o coração aberto para Jesus e condenar aqueles que tinham a má intenção, por sua vez não entendiam os ensinamentos de Jesus. Em Mateus 13:10, os discípulos perguntaram a Jesus, nós já falamos sobre isso, o porquê de ele falar por parábola. Então Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter e de nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes. Então, pela essa disparidade de nível de caráter e de disposição moral e espiritual, Jesus utilizava as parábolas. E aí nós temos aí na lição, em Marcos, vai estar apresentando, os discípulos inquirem a Jesus quanto ao uso da parábola. Jesus responde que usava esses ensinamentos por duas razões distintas. Quais são as duas razões que Jesus utilizava, ou pelas quais ele se utilizava da parábola? Primeiro, para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a receber. Era o primeiro objetivo. Era exatamente revelar uma verdade, ilustrar uma verdade, e a ideia da imagem, da ilustração é muito significativa como um recurso didático. Então, ele usava dessa linguagem para poder instruir aqueles que estavam dispostos a receber a sua mensagem, e ao mesmo tempo para obscurecer, seguir o outro objetivo, obscurecer a verdade daqueles que o odiavam. Assim, para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente, é indispensável examinar a sua relação com o que a precede e segue, e descobrir com base nisso, antes de qualquer coisa, a sua ideia principal. Isso aqui é muito interessante, porque aqui quando fala sobre a aplicação de uma parábola, para entendê-la dentro do tempo, no ministério de Jesus, é necessário que conheçamos o contexto histórico. Isso é muito significativo.
é indispensável examinar sua relação com o que precede e segue, por que daquela parábola, em que contexto Jesus falou aquela parábola, com que finalidade aquela parábola foi mencionada, e descobrir com base nisso, nesse contexto, tomando o que antecedeu a parábola, o que sucedeu a parábola, por que daquela parábola, com base nisso descobrir uma outra coisa que é a ideia principal. Qual o ensinamento, qual a instrução que Jesus quis trazer através de uma parábola. Isso é muito importante para nós não estarmos fazendo uso indistinto das parábolas de Jesus, tirando-as de um contexto específico e dando a elas interpretações, leituras para as quais elas não foram ditas, para as quais elas não foram produzidas. É muito necessário estarmos atentos a esse contexto para entendermos a parábola dentro daquele contexto, a sua aplicação naquele contexto e a possibilidade de uma aplicação, no caso, no contexto atual. Aí o ponto 2 da lição nos apresenta contexto social e literário. Primeiro, subtópico, Galileia no tempo de Jesus. A Galileia compreendia todo o território ao norte de Samaria até ao monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo e Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo, e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixes pela salgadura e sua exportação para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria dentro desse contexto. Era uma região muito mais próspera que a Judéia, no caso a Galileia, era mais próspera pelo comércio, uma rota ali de transição, então era uma região muito mais rica do que a Galileia, no caso a Judéia, era uma região muito mais próspera, a Galileia, melhor dizendo, era muito mais próspera que a Judéia, e aí eu comentarei se ele deixa isso de uma forma muito clara, era uma região muito mais próspera que a Judéia, e abrigava uma grande população, aí no caso na Galileia. Importante para a região era o Mar da Galileia, que era, na verdade, não era um mar, era um extenso lago de água doce, localizado ao norte da Palestina, também conhecido como o Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. E em algumas histórias da Bíblia vai aparecer essa referência a esse lago. Esse lago ficava a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao redor, essa região com muitos contatos. As ocupações dos habitantes incluíam, quais eram as ocupações? A agricultura, a fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecidos, o cortume, a pesca, a fabricação de embarcações. Na Galiléia, Jesus reforçou seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando o amor de Deus pelos pecadores, a necessidade de confiança na misericórdia de Deus, o amor que devemos ter uns pelos outros, a maneira como a palavra de Deus vem e o reino de Deus cresce, a responsabilidade de o discípulo desenvolver seus dons e o julgamento daqueles que rejeitam o evangelho. Interessante que, dentro desse contexto da Galileia, todas as parábolas que Jesus profere aí na Galileia são parábolas que têm ensinamentos com base naquele contexto histórico, naquela cultura. Quando eu falo cultura no sentido não só da cultura intelectual, mas da cultura no sentido daquilo que eles fabricavam, daquilo que era de sobrevivência, por exemplo, aqui a agricultura, a pecuária, tingimento. Então, tudo isso ali, do dia a dia deles, Jesus aproveitava, ou a partir desse contexto, que Jesus traz os seus ensinamentos, traz as suas lições de vida, e uma vez que eles estavam inseridos num contexto específico, para não entender o que Jesus dizia, isso equivalia exatamente a estarem totalmente fechados para a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque era uma mensagem, as parábolas de Jesus tinham um fundo na realidade. Mas, infelizmente, esses homens não percebiam a sua própria realidade espiritual.
E mesmo tendo uma realidade comercial, uma realidade social, a partir da qual Jesus propunha suas parábolas, eles não entendiam a mensagem do Evangelho. Aqui mostrando exatamente a Galiléia no tempo de Jesus, que era essa região rica, entendeu? De um comércio muito forte, uma região rica, na qual Jesus ele vai se esmerar para, no caso, trazer os seus ensinamentos, as suas parábolas, os seus ensinamentos que levavam o homem ao contato com o reino de Deus. Jerusalém no tempo de Jesus. Vimos aqui a Galiléia no tempo de Jesus, agora a Jerusalém, essa capital, a Jerusalém, a cidade santa, a capital, podemos dizer assim. Jerusalém no tempo de Jesus. Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo. É a mais sagrada cidade da Palestina e tem existido como cidade ou como capital. Além de lugar sagrado, há mais de 3.000 anos, além de ser um lugar sagrado já há mais de 3.000 anos. À época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação, sendo que a maioria das pessoas estavam o quê? Qual era o contexto da época de Jesus? Era um contexto de opressão, ali sob o Império Romano. Então, na época de Jesus, como estava essa população, essa superpopulação? A maioria das pessoas estavam desesperadas em decorrência da opressão do Império Romano, que por sua vez trazia a miséria, a opressão aos pequenos produtores, que eles tinham que ir praticamente todos eles falidos, porque tinham que pagar elevados impostos para Roma. Era um contexto de sofrimento, e era nesse contexto de miséria e de sofrimento que Jesus estava ali para trazer luz aos cativos, trazer luz ao cego, libertar os cativos, trazer o reino de Deus para aquele povo. Então, enquanto o povo comum estava vivendo em situação de extrema pobreza, padecendo por terríveis privações, os grandes produtores, os grandes comerciantes, as famílias mais abastadas, estavam satisfeitas com o sistema vigente, controlado pelo governo romano. Então, uma minoria se beneficiava do governo romano, enquanto a maioria estava sendo, podemos dizer, escravizada, estava sendo oprimida pelo Império Romano. Diante desse contexto, o povo judeu aguardava com ansiedade o Messias que viria em glória, conforme profetizado por Zacarias. Então ali já havia uma promessa, e os judeus, ali a massa que estava ali debaixo daquela opressão, aguardava ansiosamente o cumprimento da promessa do Messias em definitivo, já que muitos Messias se levantaram no decorrer da história, mas havia um Messias que viria em glória e eles aguardavam, dentro daquele sofrimento, a chegada desse Messias. E daí o fato de muitos não terem entendido a proposta de Jesus, porque eles precisavam de um libertador político, e Jesus vem como um libertador espiritual. E aí muitos não entendem e o rejeitam. Aí Zacarias 14, verso 4, nos diz o seguinte: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim, como fugiste do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Uma promessa que ainda não se cumpriu. Cremos que cumprirá no final da grande tribulação, quando Jesus vier para defender a nação de Israel na batalha do Armagedon e para instalar o seu reino milenial, julgar as nações e instalar o reino milenial. Mas o povo oprimido, eles já aguardavam essa promessa de um libertador, e Jesus estava ali, era o libertador que estava no meio deles, mas infelizmente eles ainda, no caso, não perceberam esse primeiro momento de Jesus como um libertador espiritual.
que viria ou virá no futuro como um libertador, um legislador, um libertador físico para restaurar, libertar a nação de Israel. Aí o subtópico 3, contexto literário, os evangelhos. O contexto literário das parábolas é exatamente ali o contexto dos evangelhos. Os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de evangelhos, são os registros escritos das primeiras pregações das boas novas a respeito de Cristo. Então ali os 4 livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, são exatamente chamados como evangelho porque estão descritos as boas novas pregadas por Jesus. Então ali é a descrição das boas novas que Jesus pregou. E nós temos ali no caso o livro de Atos como sendo já um evangelho, umas boas novas pregadas pela igreja. Isso é algo bem interessante. Então temos aí nesses evangelhos, né, as pregações de Jesus, as boas novas de Cristo, nesses 4 primeiros livros do Novo Testamento. Eles constituem um tipo distinto de literatura. Esses 4 livros não são totalmente biográficos. Os 4 evangelhos, portanto, não são biografias completas, pois não tentam narrar todos os fatos da carreira de Jesus. Nem são apenas histórias, não conta apenas histórias, nem são apenas sermões, embora inclua pregações e discursos. Também não são apenas relatos de notícias. Então é um caráter bem específico do conteúdo, da proposta dos evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que também são chamados de sinóticos, por ter uma sintonia entre eles em termos da mensagem, termo que vem do grego sinópticos, que significa ver junto, ver da mesma perspectiva, da mesma ótica, ver de um ponto de vista em comum. Esses 3 evangelhos, portanto Mateus, Marcos e Lucas, por isso que são considerados sinóticos, porque ele veem os assuntos são postos numa mesma ótica. Então os sinóticos apresentam a vida, os ensinamentos e a significação de Jesus do mesmo ponto de vista, em contraste com o Evangelho de João, que não entra dentro dos sinópticos, o qual se limita quase que inteiramente ao que Jesus disse e fez na área de Jerusalém, aí no caso o Evangelho de João. O último ponto da nossa lição, que é o ponto de número 3, como ler uma parábola. Isso aqui é muito importante. Primeiro tópico, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Então, é interessante que uma parábola, uma das maneiras de se ler uma parábola é saber que uma parábola é uma síntese das narrativas do cotidiano dentro do contexto no qual a parábola foi gerada. Então, as parábolas de Jesus eram uma síntese do cotidiano do povo, trazendo verdades que eram palpáveis à realidade deles. Então, essa é a primeira chave de leitura de uma parábola, e no entendimento de uma parábola não podemos esquecer esse contexto, esse cotidiano, esse contexto cultural, histórico, social, no qual surgem as parábolas. Portanto, entendendo a narrativa, como entender, é o título, como ler uma parábola, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas. Então, quais são os elementos culturais da cultura que estão presentes dentro de uma parábola, que são as chaves de leitura de uma parábola? Pois, apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo. Então, nós temos que toda a parábola, as parábolas em si, as parábolas de Jesus, ela traz um ensinamento, uma síntese da história humana e das necessidades do homem em qualquer tempo. Porém, é fundamental que se entenda que essas parábolas, elas são históricas, ou seja, elas são histórias contadas a partir de uma outra cultura e tempo. Então, nós estamos num outro tempo, nós estamos numa outra cultura. E é necessário que nós entendamos quais são os princípios para a raça humana nas parábolas, mas partindo da realidade de que essas parábolas de Jesus, para que elas sejam entendidas,
é necessário que elas sejam situadas dentro do contexto histórico, dentro de um contexto cultural, dentro de um tempo no qual elas foram geradas. Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, aquilo que falei, pois elas se referem a experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com as estruturas daquela sociedade. Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábola. Muitas das vezes a gente percebe uma certa ingenuidade ou irresponsabilidade na pregação das parábolas, na aplicação de parábolas, que despreza totalmente o contexto histórico-social. Às vezes espiritualiza demais a parábola, como se fosse algo vindo de dentro para fora, dos céus à terra, quando na verdade uma parábola é um ensinamento que parte da realidade do homem, terrena. E a partir dessa realidade, Jesus trazia ao homem um ensinamento que o tocasse diretamente. Essa era a ideia da parábola. Daí a dificuldade, quando nós chamamos aqueles que não entendiam as parábolas, exatamente aqueles que estavam com o coração fechado para Jesus, ou que não se aproximava de Jesus para serem instruídos quanto às verdades das suas parábolas. Então aí é bem interessante esse dado. Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábola. Ele contou parábolas sobre a natureza, o trabalho e o salário, sobre casamento, festa. Jesus não falava de forma genérica, vaga, acerca da busca de Deus pelo perdido. Jesus não usava mecanismos ou meios que não dizia respeito à realidade da sociedade. Então Jesus ele partia sempre de uma realidade do homem. Seus exemplos eram dados a partir de elementos que eles conheciam, mas sempre através de histórias e de experiências do cotidiano, tais como a história sobre uma mulher que perdera as suas 10 moedas de prata, algo que eles entendiam, o valor da moeda, e o que aquilo simbolizava para uma mulher ou para uma viúva, principalmente, e que não descansou, no caso desse exemplo, essa mulher perde essas moedas, a mulher tinha 10 moedas, perde uma dessas moedas e ela não descansa enquanto não encontra aquela moeda. Isso é um contexto que todo mundo entendia para ele trazer o ensinamento no mundo espiritual, da maneira como um Deus ele se dispõe a buscar o perdido, aqueles que se afastaram do aprisco. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2, aí desse último ponto, procurar as declarações. A gente não esquecendo que o título desse tópico é como ler uma parábola. Então, primeiro momento, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Uma outra maneira, como ler uma parábola, como entender uma parábola. Não só ler, mas entender, no sentido de entender uma parábola. Procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. Isso aqui é muito interessante. É procurar dentro do contexto literário, do texto bíblico, procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário no qual está inserido ou inserida a parábola. Tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, e no caso específico, tal comunicação procede de Deus, é imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em tal contexto literário, na literatura onde está inserido a parábola. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. Então é necessário que o leitor compreenda todo o contexto literário, contexto tanto literário no sentido do texto e contexto da parábola, como no sentido da própria literatura sendo aplicada para a época, esse estilo literário que era a parábola, por quê, como era utilizado, qual a finalidade. Então tudo isso dentro de um contexto literário maior também deve ser levado em consideração para a leitura e entendimento de uma parábola. Um outro passo também importante para ler uma parábola
identificar a aplicação prática da parábola. Toda parábola que Jesus ele fazia tinha uma aplicação imediata, uma aplicação exata. E a partir dessa compreensão pura da parábola, nós podemos a partir daí também fazer a aplicação dessa parábola para os nossos dias. Mas é necessário entender e identificar a aplicação prática da parábola. Uma vez que a maneira predileta de Jesus ensinar era através de parábola, tais textos contêm lições profundas e de aplicação prática no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. Jesus, quando ele propunha uma parábola, ela tinha uma aplicação direta na vida ética, moral e espiritual dos seus ouvintes. Então isso não pode se perder de vista. Jesus não era um contador de história, que ficava inventando história para distrair o povo, para ter um ministério lúdico, um passatempo, não. As histórias que Jesus contava, as parábolas que ele contava, tinham um fundo moral, um fundo prático, um fundo ético, que era aplicado aos seus ouvintes. Por meio de suas palavras, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem da salvação, conclamando-os a se arrependerem e a crerem. Aos crentes desafiava-os a colocarem a fé. Aqueles que não eram cristãos eram desafiados ao arrependimento, à conversão, e aos que já eram salvos, aos seus seguidores, aos discípulos. Aos crentes desafiava-os a colocarem a fé em prática, exortando os seus seguidores à vigilância, que era uma das lições das parábolas. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas, Jesus as interpretava, deixava mais clara ainda, caso eles não entendessem. Não é diferente conosco, não. Se não temos sabedoria, peçamos a Deus, aproximamos de Deus, porque Ele é a fonte de todo saber. Assim, uma boa maneira de identificar a aplicação prática de uma parábola é fazer as seguintes perguntas. Perguntar para a parábola, perguntar para o texto, a fim de podermos ter uma aplicação segura. Primeira pergunta: para quem a parábola foi contada? Para quem Jesus contou a parábola? Para quem? Quem foi as pessoas? Qual era o grupo para o qual Jesus contou a parábola? Uma outra pergunta: por que a parábola foi contada? Qual a motivação que levou Jesus a contar aquela parábola? Havia um propósito? Certamente que sim. Qual é a moral da parábola? Ou seja, qual é a moral? Qual é o ensinamento de Jesus? O que ele queria obter através daquela parábola? Existe algum ponto culminante na parábola, um ponto ápice, algo para o qual Jesus quis levar os seus ouvintes ao entendimento? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola, que às vezes dentro da própria parábola, Jesus vai lá e dá a interpretação, como foi no caso das sementes, que uma caiu à beira do caminho, outra entre as pedras, outra em boa terra. E ali Jesus, uma semente entre as pedras, Jesus ele dá uma explicação da própria parábola, o que já traz o texto totalmente claro, para poder se fazer uma aplicação na atualidade e ter um entendimento seguro do texto. Então esses são os tópicos da lição de hoje. Eu espero que nas demais lições nós podemos aí, a depender do como o comentarista apresenta a lição, termos um entendimento maior e mais específico sobre parábolas específicas aí postas por Jesus. A conclusão da lição nos apresenta: não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo, que é o que Jesus propunha. Por isso, a salvação da alma é parte integrante das parábolas. Então, não há como ver o reino de Deus sem um novo nascimento, e a ideia do novo nascimento, da conversão, da regeneração, é um dos elementos, ou está presente basicamente em todas as parábolas de Jesus. Você já nasceu de novo? Já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo e em seu sacrifício pelos seus pecados? Pergunto. Você conhece o rei deste reino? Este rei que é Jesus? Seu coração já se prostra diante desse rei? Ou vive em rebeldia contra ele ainda? Ainda não se dobrou ao reinado, ao poderio de Cristo. Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submetem-se a ela.
A dificuldade daqueles homens que não entendiam a proposta do ensinamento de Jesus nas parábolas é exatamente porque eles não se submetiam ao reino, não se submetiam ao governo de Cristo, daí não entenderem a palavra de Deus. A Bíblia diz que os segredos de Deus são para os que estão com Ele. Se você sentir a sua necessidade, chorar a sua miséria e aproximar-se de Deus com um coração sincero, verdadeiro, para ser alcançado por Ele, instruído por Ele, certamente você entenderá o plano de Deus na sua vida. E o objetivo das parábolas de Jesus era exatamente esse: trazer o entendimento àquelas pessoas que sentiam desejo, fome do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, e que possamos acompanhar todas essas lições que serão ministradas aqui, postadas aqui nesse canal, que você possa estar divulgando esse trabalho e sendo abençoado para a glória de Deus. Ore por nós. Muito obrigado. A paz do Senhor. Amém.